Saudamos a todos que estão conosco pelas redes sociais para este culto no lar da Congregação São Paulo de Porto Alegre. O culto é um momento especial em que Deus vem através de sua palavra para nos dar fortalecimento, carregar as nossas baterias, a bateria da fé, na lembrança e na certeza de que Ele é um Deus que é por nós, um Deus que caminha ao nosso lado, um Deus que perdoa e salva por causa de Jesus Cristo. Deus abençoe esse momento de culto, fiquem conosco, participem do culto e depois também compartilhem com os familiares e amigos. Nós iniciamos o culto cantando o hino 108. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Este é o momento do culto, quando fazemos a confissão de nossos erros, nossas iniquidades, o nosso pecado. Queremos fazê-lo cantando o hino Te Confesso, ó Deus. Senhor, de mim tem compaixão.
Em virtude desta confissão cantada, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este final de semana, nós encontramos no Salmo de número 138, a oração de agradecimento do rei Davi. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura da epístola encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao capítulo 12, versículo 8. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo,
me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se o dom de animar os outros é o dom, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a leitura. Cantamos o hino 249. Encontramos a leitura do Santo Evangelho conforme Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. A
as palavras do credo apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o hino 306. Querido povo de Deus, querida família da fé, ao pé do Monte Hermon, junto às nascentes do Rio Jordão, acontece uma das declarações mais sólidas a respeito da vida e da obra de Jesus. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito tempo antes, naquela localidade, havia um centro de adoração ao deus Baal. Posteriormente, a adoração foi a um deus grego chamado Pan. Por isso o nome da cidade era Panéias, que depois transformou-se, isso já na época de Jesus então, pouco antes, num centro de adoração ao deus César. Por isso o nome da cidade, Cesareia de Filipe, uma cidade distante a uns 150 quilômetros de Jerusalém. É lá longe, neste sincretismo religioso que havia, nesta idolatria abundante, podemos dizer assim, que dos lábios dos discípulos
brota esta confissão maravilhosa sobre Jesus. Quando naquele barquinho o Senhor Jesus é acordado e ele acalma o vento e as ondas, as pessoas disseram, os discípulos disseram, que homem é este que acalma até o vento e as ondas? Quando Jesus desce o monte e vai ao encontro dos discípulos naquela madrugada, naquela noite de temporal na vida dos discípulos, e quando então Pedro caminha sobre a água e Jesus o reconduz ao barquinho, eles disseram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quando aquela mulher, e este é o evangelho da semana passada, vem correndo atrás de Jesus e vem insistindo, porque ela tinha um problema muito sério na sua família. Aquela mulher confessa, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos foram aprendendo a conhecer o Filho de Deus, ou como Jesus mesmo se autodenomina, o Filho do Homem. Depois ele vai dizer, eu sou. É aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Os discípulos agora, não por vontade própria, não por um conhecimento deles próprio, mas por revelação de Deus. Deus se revela, Deus se expõe, Deus se mostra. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, em nome dos discípulos, diz, o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os outros deuses são mortos e não podem ajudar ninguém. Jesus é o Filho do Deus vivo, do Criador de todas as coisas. O meu e o teu Criador. Este Deus que se importa conosco, que vem ao nosso encontro, que se revela no nascimento do seu Filho, que dá andamento a todas as promessas do Antigo Testamento e que agora se revela como aquele que vai caminhar até Jerusalém, como aquele que vai enfrentar a morte em meu e em teu lugar. Pois é, Pedrinho, tu és apenas uma lasquinha de pedra, mas sobre a rocha da tua confissão, ou seja, a pedra grande que é Jesus, está construída a igreja. Como diz Jesus, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que expressão bonita essa de Jesus, a minha igreja. E diz mais, nem a morte poderá vencê-la, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nós somos também uma pedrinha, uma lasquinha de pedra, eu e você, que Deus agora vai usar na construção deste grande edifício que é a igreja, que tem um fundamento só, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Depois desta afirmação de Jesus, da minha igreja, Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, e o que é desligado na terra também é desligado nos céus. A palavra ligar significa trancar, significa fechar. Assim como faz uma chave de um carro. Quando nós acionamos o alarme, o carro então está fechado. E desligar significa abrir, destrancar. A Bíblia da Reforma, quando trata das chaves do reino, lembra a chave que
tranca o céu e a chave que abre o céu. E nos trazem aqui uma lembrança deste fechar o céu, trancar o céu. Jesus fala de duas chaves. A primeira é usada para ligar ou trancar as portas do céu. A própria Escritura nos dá um impressionante exemplo do uso dessa chave. Um membro da congregação de Corinto começou a viver incestuosamente com a esposa do seu pai, provavelmente sua madrasta. Ao que parece, esse homem estava satisfeito em continuar vivendo neste pecado. Por seu estilo de vida impenitente, ele pisoteou o sangue de Cristo. Ele cuspiu na cruz, falando em sentido figurado. O apóstolo Paulo advertiu a congregação: expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. 1 Coríntios 5,13. O alerta funcionou, sacudindo a comunidade dos cristãos de Corinto e levando o pecador ao arrependimento em tristeza e temor. 2 Coríntios 2, versículos 5 a 11. Para o pecador que se lambuza no pecado, esta palavra de lei, de dureza, de que o céu agora está fechado por causa da impenitência, precisa ser anunciado. Mas graças a Deus, também esta palavra bonita daquele que se encontra fraco nos seus pecados, daquele que nas suas falhas sente tristeza e temor, a palavra do Evangelho que vai restabelecer. Esta palavra é pregada em cada culto, em cada momento em que pegamos a palavra de Deus. Ela chega até nós: vai em paz, teus pecados estão perdoados. É o que nós conhecemos como o ofício das chaves, ou seja, este poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para reter os pecados aos pecadores impenitentes e para levar uma palavra de perdão e consolo aos pecadores penitentes. O Evangelho termina dizendo que Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias, o Cristo. Historicamente, sob o jugo dos romanos, a palavra Cristo era como uma senha de guerra. Muitos haviam se levantado com este nome, tentando derrubar o domínio externo, o domínio dos romanos na época de Jesus. Jesus não queria ser confundido com este título, com este nome, com um destes revolucionários. Jesus veio para restabelecer a ligação com o céu, a ligação com a casa paterna, a ligação com o Pai. A partir deste Evangelho, o texto vai dizer, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Jesus vai ao encontro da cruz. Jesus desce até o inferno. As portas do inferno significam todo o poder maligno que está lá dentro. Lá Jesus esteve para mostrar sua vitória e nos alegramos porque de lá fomos resgatados e levados agora ao coração do Pai. Esta palavra maravilhosa do perdão continua sendo anunciada. Esta é a tarefa maravilhosa deste edifício que é a igreja. O apóstolo Paulo teve dificuldades na comunidade de Corinto, quando alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, e havia inimizade, e havia discórdia, e havia ciúmes. Paulo então diz, no capítulo 3 de 1 Coríntios, vocês são o edifício de Deus.
porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Temos também este alicerce da nossa vida, desde o dia do batismo, desde o dia que a palavra do Evangelho nos alcançou, estamos firmados sobre esta palavra maravilhosa, sobre o próprio Senhor Jesus. E nada nem ninguém podem destruir este alicerce. Quando olhamos para uma casa, podemos perceber o telhado, as construções, mas não enxergamos o alicerce. E nós sabemos que ali foi muito tempo, ali foi muito investimento. O alicerce é invisível, mas ele faz toda a diferença quando os temporais da vida se mostram tão fortes. O Pedrinho, aquele que disse maravilhosamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que voltou novamente para Jesus, depois de o ter negado e ter tentado tirar Jesus do caminho de Jerusalém, servindo ele mesmo de pedra de tropeço. O apóstolo Pedro, no exemplo e no amor de Jesus, pôde mais tarde escrever em sua primeira carta, ele diz, segundo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, cheguem perto dele, está falando de Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isto para que por meio de Jesus ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Que Deus nos mantenha, este tempo que vivemos, ali onde Deus nos coloca, firmes também na confissão desta mesma palavra, na confissão desta fé sólida sobre Jesus. Porque dele e por meio dele e para ele, querido irmão, querida irmã, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Preciosa que Deus predestinou.
Vamos falar com Deus em oração, levar a Ele nossos agradecimentos, nossos pedidos, nossas preocupações. Que privilégio é falarmos com Deus através da oração. Queremos lembrar o pequeno Jerônimo. Ele é colega da Elis, é filha da Diana e do Alex, está se restabelecendo por causa da Covid. Também a Cláudia Len, amiga da Vanessa Kaminski, também está se restabelecendo, ainda internada. Assim também a Carmen Suzana e a Carmen Lúcia, que estão se tratando. A Carmen Suzana por causa da Covid, Carmen Lúcia por causa de uma leucemia. Elas são amigas da Cíntia Franzen, que é membro aqui da congregação. Também o restabelecimento de nosso colega João Yankee, também por causa da Covid, está ele bem melhor. Lembramos famílias enlutadas. Faleceu na semana que passou Dona Teresa Rodrigues dos Santos, lá em Gravataí, uma vovó de 78 anos. Ela é sogra do seu João Darcy Pereira. O seu João foi o nosso zelador aqui na congregação São Paulo. A Dona Teresa é mãe da Vera, a esposa do seu João. A esta família também o nosso abraço, bem como todas as famílias enlutadas. Lembramos também os aniversariantes da semana que passou, também do dia de hoje, e agradecemos a Deus por todas as oportunidades que tem recebido sob a graça e a bênção de Deus. Falamos com Deus em oração. Bondoso e eterno Deus, graças te damos, porque tu nos deste teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é a pedra, o alicerce da tua igreja e da vida de cada um dos cristãos. Jesus é o alicerce da nossa vida. Obrigado porque nos deste este Salvador, que é a razão de nossa existência e também Jesus é a razão da nossa existência eterna junto de ti no céu. Pedimos que abençoes a todos que celebram mais um ano de vida, os aniversariantes dessa semana e de hoje. Obrigado por todas as bênçãos derramadas a cada um dos aniversariantes. Continues cuidando e protegendo a cada um. Pedimos, Senhor, que abençoes também a todos os professores, funcionários, alunos e familiares da Escola Especial Concórdia aqui ao lado da igreja. Tu possas cuidar de todos e também cuide de todos os professores, alunos, funcionários escolares, equipes diretivas das escolas municipais e também estaduais, escolas particulares, todos aqueles que estão neste momento de pandemia tentando fazer com que o aprendizado aconteça, mesmo à distância. Pedimos que tu protejas as autoridades de nosso país, estado e municípios aqui ao redor. Guarda também, Senhor, e abençoa todos os enfermos, a todos que estão dentro dos hospitais ou em clínicas, a todos que estão doentes por causa do Covid ou por outras enfermidades. Pedimos que tu possas abençoar nesta hora. E em nome de Jesus te pedimos que tu dês a cura para essas pessoas, através da medicina ou de forma direta, conforme o teu querer. Cuide e protege também todas as famílias que estão enlutadas. Nesta hora difícil de perda, de saudade, dê a cada uma destas pessoas e dessas famílias a lembrança de que a morte não é o ponto final de nossa história. Haverá o reencontro no céu. Graças a Jesus, todos os que nele creem, um dia estarão novamente juntos lá no céu, na casa de Deus, na tua casa. Querido Deus, tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais um momento de culto no lar, lembrando que a vida de cada um de nós também é um culto a Deus. Deus abençoe esta nova semana de vida na certeza de que Ele estará nos cuidando e protegendo e nada nos faltará. A todas aquelas pessoas idosas que desejam receber a Santa Ceia ou a todos aqueles que querem aconselhamentos pastorais, podem entrar em contato por telefone, por mensagem com os pastores para agendarmos um momento. Que Deus abençoe a todas as famílias. Amém.